Larissa Rodrigues vem aqui, primeiro para falar de um dos pontos que ela trouxe ontem aqui em primeira mão no Bastidores CNN, que é a questão de que a Câmara dos Deputados já se prepara para tirar o imposto do pecado sobre as armas, principalmente a bancada da bala, segundo o incentivo à Zona Franca de Manaus. Eduardo Braga é senador pelo Amazonas e o incentivo é muito longo. Há uma grande crítica, o próprio Fernando Nakagawa trouxe, que a gente nem vai ver quando acabar esse incentivo fiscal, porque a gente não vai estar nem mais vivo de tanto tempo que foi colocado. É até 2000 e quanto, Larissa? Você se recorda? 73, é isso? É para depois de 2070 ali. Mas para além disso, Uribe, até respondendo aí a sua pergunta, o que se fala agora muito é que Eduardo Braga aumenta o incentivo, a porcentagem ali de desconto para a Zona Franca de Manaus diante dos outros estados. Já havia essa previsão de que, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, pelo texto da Câmara, pagasse mais ou menos 18% em impostos, enquanto os outros, a gente está vendo ali os outros estados na média de 27%. Mas Eduardo Braga faz aumentar um pouco mais ainda essa isenção. Na verdade, ele passa de 12% da Câmara para 18%. Na Câmara dos Deputados, o que se escuta é que isso não foi conversado e que não há por que trazer esse benefício tão grande, esse desconto tributário para a Zona Franca de Manaus, para além dos 12%, que isso acabaria prejudicando os outros estados. Durante a entrevista coletiva, o próprio Eduardo Braga disse que tinha colocado aquilo lá e que teria tido apoio nesse aumento do desconto tributário do Ministério da Fazenda. Eu tentei conversar hoje no Ministério da Fazenda com algumas fontes, ninguém garante, ninguém fala que negociou esse desconto a mais para a Zona Franca de Manaus. Então já é visto e tido como uma possibilidade alta de que caia na Câmara dos Deputados esse aumento tributário para a Zona Franca. Lembrando, o texto começou na Câmara, está agora nessa análise do Senado, mas a gente já está jogando um pontinho para frente, porque como começou na Câmara, quem dá a palavra final é a Câmara dos Deputados. Então ele vai voltar do Senado para uma última análise pelos deputados federais. Ontem, na Uribe, a gente falou sobre também a questão de tentar tributar um pouquinho a mais, o chamado imposto do pecado, em armas e munições. Ontem à noite também, depois da gente trazer isso aqui no Bastidores, o próprio Arthur Lira e outros parlamentares disseram, não tem essa conversa, deve continuar com a isenção, lembrando todo o tamanho e importância, né, desse grupo chamado e conhecido como Bancada da Bala. Para terminar, Uribe, ainda um detalhe que eu me recordei agora da Zona Franca de Manaus, que nos cálculos do Eduardo Braga, com esse desconto maior para aquela região, deve aumentar a alíquota padrão em 0,1 ponto percentual. Então deve ter um aumentinho, sim, se mantiverem de fato esse desconto maior tributário para aquela região, a Zona Franca de Manaus.